Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Serlen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Serlen Bertozzi Consultoria e autora de 19 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a nossa advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal no YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com Beatriz Camargo Kestner. Ela é sócia fundadora de Kestner Vieira Advogados, ou KVLO, um escritório que, além de atuar nas mais diversas áreas do direito, seus profissionais possuem ampla expertise em setores altamente regulados, como infraestrutura, internet, tecnologia da informação, saúde e agronegócio, oferecendo um serviço completo de excelência aos clientes dessas indústrias. A Beatriz chefia o departamento de Life Sciences do escritório e atua extensivamente em assuntos regulatórios desde 1996, quando a área ainda não era reconhecida como área do direito pelo mercado brasileiro, e antes mesmo da criação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Bia é altamente especializada no setor de saúde e a sua prática abrange todos os assuntos relacionados à área, incluindo a criação e fechamento de empresas no país e suas diversas atividades regulamentadas, recall de produtos e litígios complexos, entre outras. Ela foi sócia do Pinheiro Neto Advogados no início da sua carreira e participa ativamente de associações como a ASP, o CESA e a OAB. Paralelamente à advocacia, ela preside a Associação Beneficente Lar do Caminho, entidade que acolhe e educa crianças. Eu já quero agradecer a presença dela aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ela tem sobre a advocacia, a Caveló e o futuro da sociedade de advogados. Bia, seja muito bem-vinda ao Papo de Sócios. É uma honra ter você aqui. Você sabe que você, além de uma amiga, você é uma profissional que eu tenho uma baita de uma admiração. Então, eu acho que a gente vai ter aí uma hora de conversa muito boa pela frente. Seja muito bem-vinda. É recíproco, extremamente recíproco, Lara. A gente se acompanha há muitos e muitos anos e para mim é uma honra contribuir para o seu Papo de Sócios. Não, show de bola. Eu sempre gosto de começar o Papo de Sócios, Bia, como eu tento trazer para cá sócios que já estão numa estrada de advocacia, com condições de olhar para passado e futuro com visão crítica, né? Mas eu sempre gosto de falar assim, bom, quem vê a Bia hoje, uma profissional super respeitada no Life Sciences, etc, 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 talvez não lembre que a Bia foi estagiária um dia, né? Nossa, faz tempo, mas fui. E eu sempre gosto de ver essas histórias lá do começo, porque eu conheço a tua história, mas quem está nos vendo talvez não tenha tanta tanta clareza a respeito de como foram os começos e como a gente tem pessoas que assistem, que estão em várias etapas da vida, da carreira, eu acho que é muito legal trazer aquele início. Como é que você escolheu os seus estudos? Como é que você chegou no Life Sciences? Enfim, como é que foi lá atrás? Vamos lá. Eu fiz estágio primeiro num escritório muito pequeno, onde eu aprendi o que é chicana, o que é jogo de cintura, um escritório muito pequenininho que a gente tinha que fazer de tudo. Isso me deu uma bagagem bacana como estagiária, porque eu tinha que fazer de um tudo, desde recolher uma guia de custas até fazer, é, despachar com o juiz, ou tirar cópia, tirar xerox, era um monte de coisa. Realmente me deu um grande jogo de cintura e me fez conhecer o sistema, que naquela época ainda era de papel. Que É, época a eu, gente está falando? nós estamos falando no finalzinho da década de 80. Eu me formei em 1989. Então, Uhum. é antes disso. Em 88, eu fui para um escritório chamado, todo mundo conhece, Pinheiro Neto Advogados, e lá eu comecei meu último ano de estágio antes de me tornar associada. E fui trabalhar no contencioso, entre outras razões, porque o meu inglês não era, naquela ocasião, suficiente para fazer outras áreas do direito que precisavam mais
No contencioso, a gente tinha mais autonomia em português do que em inglês, graças a Deus. É óbvio que ficando naquele escritório eu ia ter que aprender, aprendi aos trancos e barrancos, porque é uma língua que eu não tenho facilidade, mas é absolutamente necessária para a nossa profissão se a gente quiser abraçar literalmente o mundo e interagir com advogados de outras partes do mundo. No final das contas, eu entrei no contencioso, lá fiquei. Curiosamente, eu era a única mulher advogada daquela época, eram 30 advogados e eu. E por força dessa característica, num período bastante machista da nossa carreira, eu recebia tudo que ninguém queria. Assim, é contencioso societário, dá para fulano, porque tinha um rótulo. É contencioso tal coisa, dá para Beltrano, porque eram áreas que eles eram conhecidos. E eu era, não tem rótulo, vai para Bia. Hoje eu olho para trás, agradeço a Deus todos os dias da minha vida isso ter acontecido, porque eu fui desde medida cautelar para interditar um navio até a adoção de uma criança por um australiano. De tudo eu fazia um pouco, né? Isso me deu o leverage de aprender a fazer pesquisa, me deu o leverage de aprender a aprofundar áreas que ninguém está acostumado. E exatamente por conta dessa característica, eu embarquei no Life Science. Um dia, um cliente teve um produto seu questionado pela mídia de que fosse um produto que fazia mal à saúde. O produto, obviamente, não fazia mal à saúde, mas nós levamos 4 anos para provar isso. Porque era um produto de uso muito largo, ele era vendido via marketing de rede, tipo Avon e companhia, portanto, tinha uma capilaridade muito grande no território brasileiro. E por conta disso, até todo mundo ficar informado de que o produto era bom, deu muito trabalho. Mas também foi o meu PhD para virar sócio. Eu comecei nessa matéria em 95 e em 99 virei sócia, Uhum. lá no Pinheiro Advogados. Durante 4 anos eu cuidei de outros clientes, obviamente, mas assim, majoritariamente desse cliente. Foi quase um secondment, porque eu estava dentro do escritório, mas eu atuava em todas as áreas que aquele cliente precisava, do tributário ao trabalhista, fazendo a canalização dos casos para dentro do escritório. Então, era como se eu fosse uma gerente jurídica Uhum. ali, gerenciando todos os problemas da cliente. Foi um período muito rico. Num dado momento, meu chefe, numa reunião de associados, disse que aquele cliente tinha sido o cliente que mais abriu pasta num determinado ano. Então, a quantidade de assuntos e casos que eu trouxe para o escritório foi muito grande. E desse período, a única coisa que eu acho que vale a pena, principalmente para os mais novos, saber é não diga não para um caso que você não sabe. Se alguém chegou para você e disse, eu não sei esse caso, vai e estuda, porque a única coisa que um advogado precisa saber é estudar e fuçar, perguntar, entender, vai conversar com os professores, marca reunião com o cliente, tenta entender a lógica das necessidades dele, simplesmente receba, Eu já acho que esse é diria. um ponto tão incrível, né? Porque geralmente as pessoas ficam com um perfeccionismo bobo de falar assim, eu tenho que saber tudo dessa matéria para depois poder aceitar um cliente. E ao contrário, você tem que ter a base muito boa, né? Tem que ter uma base muito boa, saber conectar os vários ramos desse sistema que é o direito, porque é muito curioso de você ver especialistas, às vezes não conseguem enxergar, e eu estou dizendo especialistas que são poucos especialistas, não muito, porque os muito especialistas, eles enxergam, os grandes nomes enxergam para além do direito que eles estudam. Uhum. Percebendo que aquela pedaço de matéria faz parte de um sistema maior. Então, o direito civil faz parte do direito. Então, tem direito constitucional, tem direito processual, tem, às vezes, tributário. Se você estiver falando de inventário, não tem jeito de se escapar de tributário. E, no entanto, você está falando de direito de família, que é direito civil,
Então, assim, essas especializações, elas são quase relativas. E você precisa ter seu olhar aberto para outras matérias que tangenciam aquilo que você faz. No meu caso, como é que eu fui parar nesse cliente? Esse cliente teve uma publicidade, uma matéria jornalística contra ele, no estado de São Paulo. Bem grande e bastante danosa. Estava lá escrito que o produto fazia mal. Por que que eu fui parar lá? Porque por essa mania de não dizer não e de ser aquela pessoa que recebe coisas que ninguém quer fazer, eu tinha tido experiência com a lei de imprensa, que hoje nem existe mais. E por conta da lei de imprensa, me foi solicitado que fizesse uma notificação baseada na lei de imprensa contra o jornal e contra o entrevistado. Mas a lei de imprensa, tal qual hoje acontece com a calúnia, a injúria e a difamação, permitem um negócio chamado exceção da verdade. Ou seja, a parte contrária disser que o que ela falou é verdadeiro, eu vou estar duas vezes, eu poderia dar um tiro no pé do meu cliente. Então, antes de entender se eu podia entrar com uma notificação dessas contra o jornal e o entrevistado, eu resolvi estudar onde é que o cliente estava inserido na ordem das coisas. E aí descobri uma legislação que até então nem sabia que existia, que era a legislação que faz alimentos, medicamentos, cosméticos, produtos sanitários, tudo aquilo que você, do acordar ao dormir, tem na sua casa. Se você ficar doente, você vai precisar de um termômetro, se você vai precisar de uma aspirina, se você acorda de manhã, você escova os dentes. Então, tudo que diga respeito à vida do dia a dia dessa pessoa tem regulação. E a gente só foi compreender isso de verdade agora, na pandemia, que a Anvisa ganhou um protagonismo bastante grande. E aí Não, essas e coisas. detalhe, né? Quando você começa esse passo lá atrás, nem a Anvisa existia, né? Em 95, não, ela veio a existir no finalzinho de 99, quase caindo para 2000. Ela foi estruturada em janeiro de 99, mas até ganhar corpo levou um tempo. Hoje ela tem 23 anos e é considerada uma das mais importantes agências reguladoras do mundo, né? Ela tem uma repercussão e uma credibilidade internacional que enche a gente de orgulho. E eu assisti isso acontecer, né? Uhum. Eu comecei com alimentos, de alimento foi um passo para cosmético, porque esse mesmo cliente importava cosméticos, ele queria saber como fazer isso. De cosméticos eu pulei para produtos médicos, porque algum outro cliente queria importar partes e peças de um ultrassom, uma máquina de ultrassom. Meu, o universo ali é imenso, é imenso. Você quer saber de tudo o tempo todo, a resposta é impossível. Uhum. Toda hora tem uma tecnologia nova, toda hora é precisa regulação correr atrás dessa tecnologia para regulá-la, né? Não bastasse a Anvisa, tem a interface com o Ministério da Saúde, todo o fornecimento para o SUS, todo a regulação que diz como é que o SUS vai comprar, as vendas para o SUS, então a gente está falando de licitação. Vê que o meu tem a responsabilidade civil pelo fato do produto, o produto foi registrado na Anvisa e deu pau, deu problema para com o consumidor. Temos ação de responsabilidade civil. Então, o meu universo a essa altura, ele é muito horizontal e menos vertical. Eu diria que ele é horizontal, por quê? Porque eu tenho que entender um pouquinho de como é que se estabelece uma indústria regulada, como é que essa indústria vai colocar o seu produto no mercado, como é que esse produto vai sair do mercado, como ele vai ser tributado, como ele vai ser fiscalizado, uma vez que tenha tido algum problema com o consumidor, o que acontece dali? Então, eu transito por tantos ramos do direito, se eu ficasse só no direito administrativo, que é regulação, não saia do lugar. Uhum. Sem dúvida. E quando você pega uma infinidade de indústrias que vão, como você falou, desde a alimentícia, cosmética, de medicamentos, enfim, é uma infinidade de coisas que você está fazendo um recorte, na verdade, da vida humana e fala assim: eu vou encaixar todas as áreas do direito aqui, porque você tem
Tá? direito internacional, você tem importação, exportação, parte tributária, como você falou, parte administrativa, civil, entre outras coisas que decorrem do, vamos dizer assim, do dia a dia da empresa também, que vai além da coisa em si, né? Obviamente que eu tive um pouco de sorte, porque na época que eu comecei isso, não existia nada. Então, existe um livro chamado The Outliers, já ouviu falar dele? Já. É um livro super interessante, falando de situações, obviamente, quem dera eu tivesse vivenciado alguma delas, mas eu me identifico com o livro porque eu comecei uma coisa que até então não existia, senão de forma muito esparsa, né? Que é o tal do Life Science. Eu comecei às 10 mil horas antes da maioria das pessoas. Hoje eu tenho uma concorrência pujante, e da qual eu me orgulho, porque muitas dessas pessoas trabalharam comigo em algum momento na sua carreira. Então, assim, eu morro de orgulho de ver a quantidade de advogados que acabaram indo para essa área com essa vibe de que o direito sanitário ou o direito de life science não é um direito estanque regulatório, ele é amplo, vai do constitucional ao licenciamento, que é a coisa mais básica que tem, né? E hoje tem uma área estruturada com nome, sobrenome e, e concorrência. Claro, é um negócio assim, e é curioso, eu me identifico plenamente com você quando a gente fala de gestão, e a gente começou também numa época, eu também gosto muito dessa visão das 10 mil horas, né? Que Ah, eu esqueci o nome do autor de Outliers, mas daqui a pouco vem. É, escapando. que a gente começou coisas que não existiam, as pessoas não sabiam o que era isso, do que se tratava. Quando você fala assim, olha, eu sou advogado em tal área. Mas que área é essa? Não faço a menor ideia do que é isso. Calma que você vai entender. Fica aí de boa que você vai entender. A mesma coisa aconteceu para cá na coisa da gestão, né? Levou 5 anos para a gente conseguir batizar esse novo ramo do direito, né? 5 anos. 5 anos, quase 5, porque foi no final de 99 para 2000, quando eu virei sócio do Pinheiro Neto, a gente cunhou o nome Life Science, fazendo Uhum. de outros escritórios, tipo Compton Burling, Keller and Heckman, que tinham essas áreas já estruturadas no, nos seus respectivos países. Mas, existe alguma coisa de igual. E o Pinheiro Neto, como sempre foi um escritório inovador, era natural que ele fosse beber nas fontes onde ele sempre bebeu. Então, quando eu vim com a ideia de fazer o Life Science, de cunhar a área, essa foi a primeira vez que a gente apareceu com um nome de área estruturada e o que, que ela fazia, né? Uhum. Hoje, todos os escritórios têm essa área. Durante, eu diria, 20 anos, a gente tinha 4 ou 5, mas com a pandemia isso mostrou-se necessário. Então, hoje, todos os escritórios de grande porte têm essa área estruturada. Até porque você também você faz escola, né? As pessoas É, começam a enxergar um mercado, né, a partir de um momento, e isso é negócio também, né? a pandemia demonstrou a importância da área, porque como é muito pulverizado, diversos produtos, até você ter uma noção exata de qual é o teu universo, é muito difícil. Não, mas muito legal. E o quanto é interessante assim, você trazendo, né, num momento que a advocacia ainda era muito mais masculina que feminina, você colocando esse tom aí de, olha, advogado tem que fazer o que não sabe necessariamente para aprender. Aí você, dentro de um escritório importante, né, para o mercado jurídico, você é alçada a sócia. E isso é um processo muito interessante também de responsabilidade, né, Bia? Porque é a tua carreira se consolidando através do teu mérito e de porquês muito claros para chegar em algum lugar diferente do que a gente começou, né? É verdade, mas você repara que não foi um processo planejado, mas foi um processo abraçado.
As oportunidades apareceram e eu abracei. Então, mas como você percebe, eu não tive um planejamento de carreira, a ideia de construir alguma coisa passo a passo, mas eu abracei as oportunidades. Eu acho que o planejamento nada mais é do que você tentar abraçar as oportunidades que aparecem de forma mais sistematizada. Nessa altura, eu já não fazia tantas outras coisas, eu procurava me disponibilizar mais para as questões relacionadas ao life science do que para as outras. Mas como a gente tem que pagar a conta, eu também não abria muito mão das outras. Mas ia construindo, eu tinha embaixo de mim, quando sócia recém-feita, 10 advogados. Era um bocado de gente, todos recém-formados, então todos em formação. E a cada 3 eu tinha uma área de atuação. Então, 3 cuidavam de contencioso, que era a minha vida pregressa, 3 cuidavam da área penal, que era uma área que eu acabei abraçando no escritório, por razões que não vem ao caso agora, mas uma história muito parecida com essa, e que não era para ficar comigo, porque eu queria desenvolver a outra, e 3 na área de life science. Quando eu saí do Pinheiro Neto, só levei 3 desses comigo. Os outros 6 ficaram. Entendi. Você falou um negócio muito interessante que não teve planejamento, né? De fato, quando a gente está muito no início ali da nossa vida, de descobertas, na verdade, tudo que você fez foi teste, né? Você foi testando. Cada não que você deixava de dizer era um teste para você ver se fazia sentido, se não fazia, se gostava, se não gostava. É por aí que a gente vai fazendo essa pesquisa, né? E o mais É, interessante, assim, eu falo muito isso enfim, cliente, e quando a gente está fazendo planejamento estratégico, que não se trata de saber absolutamente tudo. Se trata de fazer duas coisas muito importantes. Cuidar da tua base, que são teus pontos fortes. Então, o que que você tem que ter? Você tem que saber pesquisar? Você tem que saber pesquisar. Você tem que saber escrever? Você tem que saber escrever. Você tem que saber ligar pontos? Você tem que saber ligar pontos. Então, a partir do momento que você tem sua base boa, e você vai corrigindo o ponto fraco, né? Aquilo que você falou, eu não sabia inglês. Aí você sabe o teu ponto fraco, você fala, eu preciso dar uma calibrada aqui, você vai começando a fazer um processo de melhoria para ter condições de pegar outras oportunidades que surgissem, né? verdade. Você tem a base, e é muito curioso porque as oportunidades, elas não estão na nossa frente com muita antecedência. Elas Não, aparecem. Elas aparecem e você tem que saber identificar para você poder falar assim, ó, é uma boa oportunidade, eu vou pegar. Eu não vou dizer não para isso. Até então, Lara, de novo, eu acho que eu não tinha naquela ocasião consciência de que aquilo ela era uma oportunidade. Eu tinha um cliente com um problema e eu resolvi que eu ia cuidar dele. E, de repente, eu puxei um fio de linha, veio um gato, daí a pouco veio um coelho, e eu fui enrolando aquela linha, daí a pouco apareceu um avestruz. Era um universo que você vai desenrolando e as coisas vão surgindo. Então, sim. assim, mesmo sobre o aspecto da oportunidade, o que mais eu fiz de importante? Não dizer não para um assunto que eu não tinha a menor ideia por onde começar. Que é o de estar aberto, né? Estar aberto ao Tá aberto. mundo para isso, né? Não, muito legal. Como é que você, bom, depois de escolhido, né? Depois que você percebeu que a área tinha um gato, um coelho, e vai puxando e a coisa vai tomando um corpo, você fala, nossa, tem muita coisa para desenvolver aqui. Como é que você foi? Aí fica mais fácil planejar autodesenvolvimento, né? Os cursos que Ah, você vai então. participar, os locais que você vai conviver. Como é que foi isso? É curioso isso, e vale a pena a gente dividir essa informação. Como eu trabalhava num escritório muito grande, que tinha um monte de gente especializada, estudiosa, é, eu tinha, digamos assim, fonte de informação para todo lado. Aliás, hoje, quando eu penso na minha carreira como um todo, uma das coisas que eu mais sinto falta de grande escritório é esse conhecimento intangível que fica no ar, que você vai pegando até no cafezinho, né? Esse conhecimento, e que eu vou dizer, pode ser jurídico, como pode ser de vida, o melhor restaurante da época, a música que está na moda, um grande escritório.
tal qual uma academia, oferece para você muita informação. Então, minha dica para quem está começando e não trabalha e não trabalhará, ou escolheu não trabalhar num grande escritório, vai para academia. Porque lá você mimetiza uma situação muito semelhante à que eu vivi, que não foi na academia, mas foi num ambiente rico como se fosse, né? Uhum. Eu só fui estudar e voltar para academia em 2000 e qualquer coisa, quando eu resolvi conhecer um pouco o outro lado do balcão. Eu queria entender um pouco de Anvisa, eu queria entender como é que funcionava a carreira dentro da Anvisa, e aí eu fui fazer um curso de especialização num departamento chamado CPDISA, que é um braço da Fiocruz lá em Brasília. Aí sim eu fui estudar essa matéria, que era uma matéria absolutamente incipiente. Até então nem tinha curso, ou os que tinham não eram apropriados para um advogado, eram apropriados para gestor público, né? Então a gente não conseguia fazer porque ou advogado não podia fazer, ou porque era num horário impraticável para minha carreira interna dentro do escritório. Então, assim, eu afortunadamente não tinha os elementos de academia que eu podia me apoiar, porque era uma área nova também no direito brasileiro. Então, toda a área de direito da saúde, ele se desenvolve a partir da Constituição. Agora, ele amadurece no final da década de 90, não no começo dela, né? Sem dúvida. Então, então esses cursos todos foram surgindo do final da década de 90 para frente, mas muito voltados para a assistência à saúde ou como é que o Ministério da Saúde cria suas políticas públicas. Que eles também estavam tateando no escuro até então, né? Exatamente, do mesmo jeito. Então, o direito de saúde, como um todo, que envolve as suas várias vertentes, ele nasceu em 88 com a, a Constituição ideia de que Federal. de que a Constituição Federal estabelece que direito de saúde de todos, dever do Estado, né? A partir desse momento, começa a nascer um monte de regras que não existiam Não, até e se a então. gente for pensar, aconteceu a mesma coisa como, por exemplo, o direito do consumidor. Você cria as pequenas Sim, causas ali em 94, por ali, mas isso só a vai próprio, amadurecer, né? o próprio Código é de 90, né? Isso. Ele vai É, amadurecer nos anos 2000, que aí explode volume, escritórios de massa, etc, né? Então, é um processo. exatamente. É muito É, legal ter feito parte, né, dessa viagem, assim, de mas mudança. você sabe que na época que eu ainda não tinha a visão de que era um processo, eu ficava assim, enciumada de ver, nossa, imagina, o Rui Gomes de Souza fez o Código Tributário na década de 70, eu não era nem nascida, que cara sensacional. No fundo, eu não pretendo me comparar ao Rui Gomes de Souza, mas eu queria usar o exemplo dele pelo seguinte, porque o direito é um processo. Toda hora tem coisa nova. Agora estamos falando de LGPD. Meu sócio só estuda isso o tempo todo. A gente está falando de chat GPT, problemas autorais, de tecnologia, como é que os escritórios vão se alinhar. Então, assim, para para aquele que pode sentir que o direito está pronto, não, meu querido, tem muita coisa para fazer o tempo todo. Nunca vai estar pronto. Nunca Essa que vai estar pronto, é o exatamente. A gente legal está sempre dessa correndo atrás. profissão. A gente A está gente está sempre sempre correndo correndo atrás. atrás. Não, e E agora o homem vai inventando coisas e a gente vai regulando atrás. eu fico imaginando agora com esses equipamentos de inteligência artificial com direito das coisas, aquela pílula que a pessoa toma para fazer o exame já por dentro ali, que mede, Ainda não não sei o quê. existe, né? Mas vai existir. Mas isso é projeto, né? Que você fala assim, isso vai Não, afetar, já já está estão sendo já tá em pesquisa, desenvolvido, né? né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer e, obviamente, o escritório está aí no centro das coisas para permitir que muitas coisas aconteçam, né? Que E seja olha que possível. interessante a Anvisa, nesse aspecto é muito legal. Ela está criando, ela abriu espaço e essa semana ela prorrogou o prazo para que algumas empresas que querem desenvolver tecnologia o façam em conjunto com ela.
a pessoa desenvolve um projeto de tecnologia e a Anvisa vai desenvolver em paralelo um projeto de regulação, online quase assim, sabe? Junto. Quando eu vi esse hub da Anvisa, fiquei tão orgulhosa, porque é um pouco do jeito que o FDA faz com alguns clientes que estão desenvolvendo novas tecnologias. Assim, fiquei muito orgulhosa do nosso país, ou pelo menos desse órgão Que legal. vinculado ao Ministério da Saúde, porque a Anvisa realmente está de parabéns, viu? Tem seus problemas, tem suas vicissitudes, tem seus preconceitos. Quem nunca? Temos todos, né? Mas ela tem uma vontade de acertar que é uma coisa maravilhosa. Não, e reconhecer isso é Então, eu bom, né? assisti. Porque É. é fácil tacar pedra, né? Mas tem que Eu faço isso todo dia, reconhecer. mas É, porque é o sim, meu mas assim, trabalho, mas reconhecer as coisas boas é muito legal, é né? muito legal, é Bia, muito legal. você, em determinado momento, sai do Pinheiro Neto, monta o seu escritório e já teve algumas configurações. Como é que foi esse processo, assim? Você, como sócia de um escritório importante, imagino que não seja uma decisão fácil de tomar, né? Mas Não, como é que foi isso? E até a influência do Dr. Pinheiro na tua carreira, como é que era isso? Tinha uma proximidade? tinha sim. Eu saí de Pinheiro Neto em 2005, Pinheiro faleceu no final desse mesmo ano. Eu saí em março, Pinheiro faleceu em setembro. Então, você percebe que uma das motivações para minha saída é justamente não estar mais sob a tutela dele, que era uma coisa muito relevante para mim. Mas a minha saída do Pinheiro Neto foi mais emocional do que racional, Lara. E eu digo isso por quê? Porque eu acho que o trabalho ocupa pelo menos 14 a 16 horas da sua vida. Se você sai do escritório às 7 da noite, conseguiu ficar, sua cabeça não desliga. Eu passei o fim de semana tentando entender uma coisa sobre o laboratório de análises clínicas. Não peguei uma folha de papel, mas não parei de pensar. Não parei de estudar. De vez em quando eu olhava na internet rapidinho assim, uma consultinha aqui ou ali. É um sacerdócio essa nossa profissão, né? E então, assim, não ter o Pinheiro como meu tutor era uma coisa que me chocava. E passar 12 horas da minha vida, 14 horas da minha vida com pessoas que são suas amigas é muito importante, porque a nossa carreira é uma carreira pesada. Se você não se divertir, não vai, né? É muito difícil. Você tem que se divertir com aquilo que você faz e com as pessoas que estão em torno. E eu tinha dois grandes amigos que cada um pelas suas motivações, não vou entrar nesse mérito aqui, resolveu que era hora de sair do Pinheiro Neto. E eu fui junto. E hoje eu olho para trás e vejo que não tinha outro caminho, era para ir junto mesmo, né? Bom, sair do escritório que faz agora? Agora tem que montar o seu, né? E se você perguntar para mim de todos os desafios, qual foi o desafio mais difícil da sua carreira? É esse, montar um escritório. Eu já tinha algum reconhecimento sobre o meu trabalho, eu já tinha conseguido virar sócia do Pinheiro Neto, que não é brincadeira, é difícil, não é todo mundo que consegue, e tem muita gente que desiste no meio do caminho. Eu não saí por nenhum desses motivos de desistir, eu saí porque eu acompanhei os meus amigos, fazia todo sentido que assim fosse, como eu disse, uma decisão mais emocional do que racional, financeira. Ao contrário, do ponto de vista financeiro, internet era muito fácil de ganhar dinheiro. Não era isso que me movia, né? Embora o dinheiro é bom, mas não é isso que move. O que me movia era realmente construir alguma coisa com os meus amigos. E durante 11 anos nós fomos muito bem-sucedidos. Nós montamos um escritório chamado Matos Muriel Kestner, por razões naturais, mais ou menos iguais àquelas que a gente viu no comecinho da minha carreira, dá para aquela menina, porque ela vai lá e resolve. Eu acabei assumindo a administração do escritório e levei a administração do escritório por 10 anos. O 11º ano foi um outro sócio e, e foi muito triste, porque exatamente nesse ano começaram
agudizaram questões que a gente ainda não tinha conseguido resolver enquanto eu administrava. E essa agudização levou à inevitável separação do escritório. Então, eu montei outro escritório, né? No primeiro, eu aprendi de um tudo, Lara. Aprendi como lidar com relacionamentos de sócios, como mandar sócio embora, como desenvolver equipe, como remunerar, como gerir. É, Se eu olho para trás, eu acho que eu devia ter te contratado muito antes, mas você também não existia muito nessa época. Não. Fazia falta alguém como você para nós, porque eu usava muito a experiência que eu tinha no Pinheiro Neto, mas como sócia, minha experiência era pequena. Como associada ou como integrante, eu fiquei 17 anos, mas como sócia foram só 6, 5 ou 6. E, e por mais que você aprenda um monte de coisa, você não aprende tudo, muito pelo contrário, você não trabalha com administração. Eu tinha uma relação muito próxima com a Clemência, que era a sócia administradora de lá, mas, meu, para chegar no grau de conhecimento que ela tem, ou tinha naquela época, porque hoje é até maior, ia levar a vida dela, né? Não é brincadeira, É. né? O- E um é um foco processo absurdo, muito. né? E um É. foco absurdo para poder realmente mergulhar naqueles temas, né? E um dos meus dilemas era exatamente esse, porque eu percebia, ela, por exemplo, se formou em direito, mas gastou todo o tempo dela, ou dedicou toda a sua vida à administração. Ela se formou em direito porque esse era um requisito para se tornar sócia, não tinha jeito, né? Mas o que ela queria fazer dentro da sociedade era administrá-la, né? E eu, num dado momento, como administradora do escritório onde eu era sócia, esse segundo, eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, meu Deus do céu, se eu abrir mão da advocacia, que é o que eu sei fazer muito bem, e for para a administração, ok, pode dar certo. Eu posso ir daqui até o final da minha vida como administradora. Mas se der errado, é mais fácil ser advogada do que administradora em outro lugar, né? Sem dúvida. E se der errado, isso é uma chancela negativa à minha A característica carreira, né, de, tá ali dentro daquela, enfim. né? Bom, por razões que não vêm ao caso, de fato, nós nos separamos, montei um outro escritório e tive a clarividência de não abandonar a advocacia. Então, eu tinha uma equipe bastante forte, eu trabalhava quase 16 horas por dia para conseguir fazer isso. Eu gastava metade do meu tempo administrando, a outra metade advogando. E não dá para você fazer isso meio período. Então, era quase 16 horas mesmo. 6 horas para 8 horas para um, 8 horas para o outro. Tudo bem que eu advogava almoçando, eu administrava tomando café da manhã e tomando banho, o tempo inteiro pensando coisas. E hoje eu olho para trás e falo assim, olha, eu sou muito melhor advogada que administradora, definitivamente, tá? E óbvio, nesta altura da minha vida, eu não tenho mais a mesmo apetite para as questões administrativas, como eu ainda tenho pelas questões jurídicas, porque o direito é muito instigante, né? E a administração, ela ganha um papel de repetição, e você tem que tomar um baita de cuidado para não achar que está tudo resolvido, porque está organizado. Isto não é uma verdade. Coisas acontecem embaixo, né, dos tapetes que vão trazendo problemas para cima. Se você não tiver um olhar muito dedicado, conflitos não sanados, eles serão problema no futuro, né? Eu tinha uma habilidade muito grande de colocar panos quentes e fazer as pessoas se acalmar, mas eu não tinha a habilidade de resolver conflitos. E resolver conflitos nem sempre é acalmar as pessoas, é deixá-las estourarem, deixá-las Quanto dizerem, antes, deixá-las se melhor para manifestarem. resolver E o quanto antes, negócio. melhor, exatamente. Quanto antes você lancetar aquele furúnculo, tanto antes ele cicatriza, né? Mas eu era do paninho quente, então o furúnculo ficava lá, arrumadinho, quietinho. Na hora que explodiu, explodiu mesmo. Então, Uhum. uma dica para quem está administrando.
tem conflito na sua sociedade, senta, conversa e Deixa. resolve, É né? isso. Mas não põe panos quentes nem empurra com a barriga, porque ele é inevitável. Mais dia, menos dia, ele vai trazer à tona e vai ficando mais latente. Você vai tendo mais dificuldade de lidar porque as emoções começam a ficar maiores, né? Sem Então, dúvida, e a paciência das pessoas para resolver os problemas acessórios fica menor e tudo se mistura. Olha, vou dizer, administrar uma arte que eu, durante alguns anos, como se diz, desempenhei, mas da qual eu não me considero uma verdadeira virtuosa. mas você sabe de Né? uma coisa, assim, como eu vejo, né? O administrar em si, quando a gente fala da gestão, a coisa do dia a dia, como você falou, a coisa repetitiva, o financeiro tem que fazer a mesma coisa todo dia. O pessoal que controla prazo e está colocando informação no sistema tem que fazer daquele jeitinho todo dia, para a gente poder ter relatório, para a gente poder ter informação para cliente. É, Exatamente. mas quando a gente está falando de pessoas, eu iria além da questão da gestão, é que, na verdade, é muito mais uma liderança de você poder influenciar as pessoas a resolver seus problemas e bota para fora aí, vamos conversar, que é maior do que a gestão, eu acho. Porque a gestão você consegue terceirizar ela de alguma forma. É verdade o que você está dizendo, mas é exatamente nesse ponto que eu estou te dizendo, porque assim, se o administrativo está funcionando, se você não escuta o administrativo, críticas nem elogios ao administrativo, está ótimo. Significa que ele está fazendo o papel dele. Ele é backstage, lá ele fica, né? Mas isso não quer dizer que não seja essa ferramenta para as pessoas manifestarem as suas insatisfações. É através da atividade administrativa, a biblioteca não está funcionando, o faturamento não está dividindo direito, que as pessoas manifestam as suas queixas. Tem que ler além disso, Perfeito. É né? isso. É isso aí. Porque se você não lê além disso, se você não conseguir ler o que está na entrelinha, mais hora menos hora explode mesmo. As pessoas se irritam. E você tenta consertar, mas olha, a biblioteca está fazendo direitinho, o faturamento está fazendo direitinho. Ele vai dizer, não está, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Tudo que era muito pequenininho ganha um tamanho, Que aí porque não você é, perde o controle, porque vai exato, somando muitos pequenininhos, né? porque não é isso, na verdade, né? Faltou a gestão de pessoas. Que eu acho que é onde eu, fazendo assim, o meia-culpa, olhando para trás, fazendo uma avaliação crítica, acho que tive dificuldades. É que não é fácil mesmo, Bia. Não é uma habilidade que é simples, porque cada pessoa é um universo ali. Então, para você fazer uma liderança, você tem que estar com um olhar muito atento às pessoas, tá tentando puxar essas informações, porque nem sempre elas vêm com tanta clareza também. E É, curioso o que você está falando, eu não acho que seja uma causa, mas do meu ponto de vista foi uma causa. No ano em que a gente teve a nossa maior crise, eu estava num processo de adoção, então eu não estava com o meu olhar no escritório, né? Eu pode ser? faltei nesse aspecto. Então, assim, o que aconteceu enquanto eu estava emocionalmente ausente, vamos dizer assim, porque eu estava totalmente focada para a adoção do meu filho, esse bonito que você viu aí, é, nesse momento, eu deixei de olhar para aspectos muito importantes que talvez eu pudesse ter contemporizado. Mas aí vem aquela história, né? Será que você não seria a Bia que ia colocar panos quentes e que o certo foi acontecer o que tinha que acontecer mesmo? E Boa pergunta, não sei, não faço como ideia. saber, né? Como saber? Não, é o se, mas o fato tem um diagnóstico. Não sei qual seria a evolução, entendeu? Mas tem um diagnóstico. A minha ausência emocional, não exatamente física, porque eu estava lá todo dia, mas a minha ausência emocional, meu foco num outro momento da minha vida me Uhum. levou. Eu não vou negar, a adoção do João foi um processo bastante dolorido, porque demorou. Todo mundo que passa por isso demora. E eu ainda tive alguns
algumas questões Alguns delicadas para tratar. contratempos no meio do Isso, é. caminho, né? Bom, Mas, de um modo geral, eu acho que o papel de alguém que faz esse papel de liderança é olhar para as pessoas. Organiza o administrativo e esquece dele. Vai olhar para as pessoas. perfeito. Passa o tempo e chegamos no hoje. Chegamos na Caveló e tá aí aberta para o mercado, fazendo muito life science, entre outras áreas, né? Muitas questões reguladas. Como é que você vê o teu escritório hoje, equipe, a atuação, clientes, governança? Como é que você trata esse assunto? Então, é nada mais natural de que num dado momento da vida a gente passa o bastão, né? Então, quando o MMK foi cindido na sua nova conformação do escritório, que nasceu dali, com os integrantes com os quais eu tinha identidade, nós fizemos um escritório com 3 sócios. Ela já se desenvolveu, continua com 3 sócios, mas com uma outra conformação. E eu vou dizer que eu estou muito, muito feliz. Primeiro, porque é natural, e isso foi natural, que a administração fosse para alguém que não eu, por N razões, por idade, por habilidade, por fracassos, por anseios, vontades, então, por todos os motivos do mundo, hoje quem exerce a administração do escritório é o Fábio, e eu vou dizer, ele é magistral lá, porque ele tem os 3 pedaços. Ele é bravo quando Ele, tem que ele ser, é curte números, ele curte números. Eu acho que essa é ele uma parte gosta, muito legal dele também, né? ele gosta de números e ele curte pessoas. Ele tem uma sensibilidade muito grande para entender quando é que deu a hora, quando é que o que é que está por trás. Às vezes ele é até um pouquinho sarcástico, mas ele mesmo volta atrás e fala assim, porque ele tem um olhar, entendeu? Para entender o que é que está por trás daquela pessoa. Então, assim, ele tem sido magistral na minha avaliação. Desde que nós estamos nessa conformação, tem 2 ou 3 anos, o escritório está estável, a gente tem pouca troca de gente, que é uma das coisas que eu acho mais fenomenal. No tempo que eu estava do Pinheiro Neto para cá, eu tive integrantes que trabalharam comigo 15 anos, 16 anos, 17 anos. Ainda hoje eu tenho o Fábio há 14, o Flávio há 12. Isso para mim é fundamental, é sinal de que a gente está acertando, a gente está dando estímulo para as pessoas, entendeu? Então, o escritório hoje está estável, não tem tanta troca de gente, ao contrário, a gente está crescendo. Só no final deste ano a gente contratou 4 pessoas, um aumento de 25%, não é brincadeira, né? E, e eu ando feliz com isso, porque eu acho que a gente também tem que aprender a, a deixar as coisas evoluírem além de você, né? No MMK eu era muito centralizadora, mas muito, que era uma besteira, porque o micromanagement te consome se você deixar, né? E, e tem tanta coisa que outras pessoas podiam fazer melhor do que você, e você tem que aprender a delegar para que elas façam dessa maneira. E eu acho que o Fábio faz isso muito bem. Ele vai delegando as coisas, vai dizendo: ah, você quer fazer tal coisa? Então monta aí o projeto, faz aí. Né? Isso é Agora, eu acho que, fantástico, com é, certeza. eu acho que a juventude de hoje, não sei se é um pouco por conta da pandemia, esse break que a gente teve, naquele passo que a gente estava tendo. Lá atrás, eu achava que a gente estava meio enlouquecido, estava além da conta. O break foi importante, mas criou um hiato entre o ótimo e o bom, sabe? No sentido de que é bom a gente ter um ritmo, né? Uhum. E é ótimo a gente poder trabalhar em casa de vez em quando, mas tem um meio do caminho aí que a meninada mais nova está sofrendo. Com Pulou um dificuldade para pedaço. vir, né? É, Aham. pulou um pedaço que a gente não está conseguindo resgatar. Para esse, eu digo, frequentem o escritório, vai no presencial, o presencial traz isso.
Porque, bem ou mal, pequeno, médio ou grande, aquele conhecimento que eu chamei de intangível, que está no ar, ele está lá. Se você fica no seu computador, a única coisa que você vai ver são as duas telas e aonde você passear. Nem sempre é produtivo. Perfeito. É isso aí. Eu acho que a gente vai. É isso. Teve esse ato. Eu acredito que as coisas retomem, talvez com uma velocidade de retomada menor do que foi a acelerada da gente ir para dentro de casa. Mas eu acredito que isso vai acontecer, com um movimento realmente natural de falar: olha, a gente é melhor com a Junto, relação, né? Com a relação humana, né? É a coisa que você falou, do café, você está ali pensando alto numa tese, e alguém tem uma opinião diferente, de repente te traz, você fala, nossa, que legal, tal, deixa eu pesquisar mais. Então, acho que isso realmente, assim, faz falta do dia a dia. Você não precisa estar todos os dias, mas exato, é, alguns né? dias você precisa, né? E eu, particularmente, estou numa situação mais confortável, né? Porque nessa altura da carreira, você concorda que a gente tem menos vontade de trocar coisas, mas é uma questão de idade, é natural, né? Sim. Então, assim, para eu dar o exemplo para essa molecada de que ir para o escritório é importante, eu vou te dizer, eu tô suando aqui, viu? Ai, dói, né? Ai, são duas, né? Porque é isso, a gente monta nosso QG, fica tudo do jeitinho que a gente quer, e aí você fala, nossa, vou ter que botar um sapato um pouquinho diferente de um tênis para ir para o escritório, Por saia, né? uma roupinha. Bia, a gente tem muita coisa para conversar, a gente tem que marcar um papo dois também. Sabe como que eu queria que a gente fechasse a nossa conversa? Você que, enfim, tem toda essa. Hoje, né? É legal a gente passar um pouco da idade, porque você entende o processo, né? Pensando no Exato. processo, como é que vai ser um escritório, na tua visão, em 2030? Como que ele vai ser afetado? Quais são as tuas preocupações hoje em relação a isso? Ou se não temos preocupações, vamos vivendo que vai dar tudo certo? Como que você Bom, isso enxerga? para mim é básico. Vamos vivendo que vai dar tudo certo e anyway, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas vive dessa maneira e estamos vindo, né? Mas eu acho que assim, nós vamos ter alguns desafios com LGPD e com a inteligência artificial, porque algumas pessoas vão entender que isso é uma panaceia, ou seja, não vai chegar a lugar nenhum, e outros vão entender que ela é a solução de todos os males, e nenhuma nem outra resposta está correta na minha avaliação. São mais ferramentas, da forma como foi a internet, da mesma forma como foi o antigo mensagem de texto que a gente fazia, é, até chegar no e-mail. Eu peguei todas essas fases, peguei Os a fase do telex, pagers. dos pagers. Não, o pager ainda acabou no dia que o telefone celular foi inventado. Então, assim, tecnologia é meio, não é um fim em si mesmo. Agora, quem não ficar atento a ela vai ficar no meio do caminho, como qualquer analfabeto digital, né? Por que que as pessoas não conseguem evoluir? O analfabeto digital não consegue evoluir porque ele nem enxerga a ausência que ele tem. Então, se a gente ficar cego desta maneira, do analfabeto digital, nós vamos ter problema. Mas se a gente achar que aí é solução para tudo, a gente vai cometer erros importantes, como a gente tem visto. Vai melhorar o seu conteúdo? Vai. Mas até lá, muita coisa mudou, seu conteúdo continua ultrapassado. É como o cérebro. Se você não continuar estudando, se a IA não continuar estudando, não vai para frente, Exato. né? Você não acrescenta, você não renova, você não inova. Então, eu acho que a inovação, de fato, continua entre as nossas orelhas e você deve usar todas essas ferramentas, mas não se esqueça da principal, o cérebro. E uma coisa importante dessa questão, que eu concordo plenamente com você, a relação com o cliente, ela não vai ser tecnológica, ela precisa Não, de é pessoal. pessoas funcionando, conversando, dialogando, né? Então, essas inteligências artificiais, elas têm que ser ferramenta mesmo para me ajudar a ser mais rápido em alguma coisa, mas
que eu dê o meu olhar para isso, né? Porque Exato, exato. E vou te dizer mais, você me pergunta até 2030. Eu acho que a gente tem tanta alteração tecnológica daqui até lá, Lara, que fazer uma avaliação de tão longo prazo, imagina, 6 anos longo prazo, né? Onde é que você viu isso? Mas hoje porque muita coisa muda em Uhum. 1 ano e meio, né? Eu acho temerário, eu acho que a gente tem que estar sempre planejando 5, executando 2 e revisando, porque senão você vai cair em estradas difíceis. Não dá para adivinhar o que vai acontecer, não tem Não, como. Mas tem alguns indicativos que eu acho que podem nos guiar em termos de postura profissional diante do mundo, vivendo um dia de cada vez, é um isso passo aí. de cada vez. Mas assim, vai mudar alguma coisa? Vai. Isso é uma certeza? É. Não tem como repetirmos 2019. 2019 já foi. A gente está caminhando em aprimoramentos aí de ferramentas, e a ferramenta, né? É uma Ah, então você utilidade. estava falando de aprimoramento, eu agora estou fazendo um curso na USP, de novo. Olha Então, só, assim, é isso. como eu disse, durante o início da minha carreira, eu quase não estudei porque não havia. Em 2010, eu fiz um curso e agora estou fazendo um curso muito semelhante, quer dizer, semelhante em termos de estrutura, mas conteúdo completamente diferente, porque 14 anos passaram. Estou amando. É isso. E, assim, voltar para a escola é a coisa mais legal do mundo. Advogado que não gosta de estudar, talvez tenha que repensar isso, porque A ele vai carreira, ficando para exato. trás, né? Ele vai ficando para Exatamente. trás porque não dá conta de tudo. Bia, Exatamente. assim, você sabe que eu amo conversar com você. Você é uma mulher inteligentíssima, que é assim, é sempre um prazer poder trocar ideias com você, assim. Eu sempre gosto muito. E eu Likewise. espero que essa seja a nosso primeiro episódio juntas aqui. Daqui a um tempo eu vou te chamar de novo para a gente falar de outras coisas, ver o que que mudou, o que que Combinado. enfim. Então eu queria te agradecer imensamente de estar no nosso papo de sócios. Essa Eu que casa é agradeço. sua. Sempre que você quiser, você está aqui. Eu que agradeço, Lara. Eu acho que trocar ideias e falar de si é um pouco cabotino, né? Mas poder dizer que caminho você seguiu, quantas pedras você bateu, quantas topadas você deu na vida, e isso poder ser de ajuda para alguém, já está valendo, né? Já está valendo. E às vezes até para você, na organização das suas ideias, encontrar os seus próprios caminhos. Porque quando você fala para o outro, você fala, opa, tive um insight aqui, tive uma sacada ali. Então, por exemplo, há 4 anos atrás, eu seria incapaz de fazer uma crítica a mim mesma sobre a administração que eu exerci. Hoje está tranquilo, porque é o que é, né? Então, se eu puder ajudar alguém, estou satisfeita. Ai, E muito maravilha. obrigada, muito honrada de poder usar esse canal, É junto isso com você, que aí. faz sua pergunta pertinente. Ah, estamos juntas, né? A gente pergunta para quem sabe responder. Esse que é o negócio, o bom é a resposta. É isso, querida. Ó, um beijo, um ano incrível, que a Caveló só continue voando, que é isso que a gente quer, Amém. e Amém. que todos os projetos aconteçam do jeito que tem que acontecer, sempre para o bem, sempre para o melhor, enfim, em todos os aspectos. Um beijo grande para você. Muito obrigada. Um beijão para você também. Um Tchau. beijo. Que papo bom, né? Saber de histórias que levam a gente a refletir sobre caminhos e encontros e desencontros societários, que faz parte da história da gente, faz parte da vida, né? E como a gente vai recriando e ressignificando. Então, a Bia trouxe muito essa visão, né? E com uma sabedoria realmente muito grande sobre o que é ser uma advogada de verdade, com visão técnica, com visão de ciência, né? Então, eu gostei muito desse papo de sócios. E para terminar, lembrar você para se inscrever no podcast Áudio Legal do Spotify e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Então, já traga um colega, já manda esse vídeo para que ele possa assistir, para que ele possa ouvir também. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e acionar o sininho para receber os nossos próximos conteúdos. Se você quiser trazer seus comentários,
com as suas impressões sobre sociedade de advogados, a vida de sócios e esse nosso último papo aqui, nós ficaremos muito felizes de te ouvir. Também te convido a nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar os nossos nomes, o meu, Lara Sellen, da Sellen Bertozzi, da nossa convidada Beatriz Kästner, no LinkedIn e no Instagram. Então, no próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio ou mais uma sócia fundadora. Acompanhe os nossos próximos programas e eu agradeço muito a tua presença. Até lá!